Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 ao 19, onde nos disse: E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo de julgar os mortos, para que sejam, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, um terremoto e grande granizo. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Que nos abra sua palavra nesta tarde e nos revele tudo o que Ele deseja que nós entendamos. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso tema para esta ocasião é o sétimo anjo tocando a trombeta final. Podem tomar assento, tenham a bondade. Dessa trombeta que se fala aqui é a mesma trombeta que se menciona em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 49 aos 55. Aos 55 ou 56, onde disse: E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, que seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, que nós não podemos, com estes corpos mortais, herdar o reino de Deus e se tornar reis e sacerdotes no glorioso reino milenial com este corpo mortal, corruptível e temporário. Para reinar com Cristo no reino milenial, temos que ter um novo corpo, o qual Ele nos dará, e ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nesse corpo é que viveremos eternamente jovenzinhos, representando por toda a eternidade de 18 a 21 anos de idade. Eis aqui vos digo o mistério. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, que vem uma transformação para o nosso corpo terreno. Será mudado do mortal ao imortal, do corruptível ao incorruptível. Será mudado para ser um corpo incorruptível, imortal e glorificado como o corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
Aqui temos a trombeta final. E será a trombeta final, ou seja, que será no tempo da trombeta final. A trombeta final, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A trombeta final é que os mortos em Cristo vão ser ressuscitados e nós, os que vivemos, seremos transformados. A trombeta final é essa sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 em diante. E tudo isto está sob o ministério das duas oliveiras. Recordem que o capítulo 11 de Apocalipse corresponde às duas oliveiras, nos quais, vejam vocês, se manifestarão estas grandes maravilhas, milagres e sinais a nível mundial. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, no livro Os Selos, vamos vir aqui, na página 458 a 59 disse: então é entre o sexto e sétimo selo, quando ele chama estas pessoas, as quais foram mencionadas por Jesus Cristo em Mateus 24, 31. Quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Agora vejam como esta trombeta final, esta grande voz de trombeta com a qual são chamados e juntados os escolhidos de Deus, primeiro os escolhidos dentre os gentios, a igreja de Jesus Cristo, e depois os escolhidos do povo hebreu. Agora vejam, esses escolhidos são chamados com quê? Com a trombeta final, ou grande voz de trombeta. E quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta. Vejamos, é a trombeta das duas testemunhas, ou seja, de Moisés e Elias. Agora vejamos mais claro aqui em Mateus 24, 31. E enviará seus anjos, não é somente um, mas dois, com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, se ouve o som de trombeta. Sempre foi assim a voz de Deus, chamando a batalha. Deus está falando. Estes dois anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo soou a trombeta, nos dias da voz do primeiro anjo soou a trombeta, nos dias da voz do segundo anjo soou uma trombeta, e assim foi quando ele mandou a cada um. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos em uma grande cena divina para chamar um grupo de pessoas, e houve o som de uma só trombeta, e foram abertos 7 selos. Ele está reunindo seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Temos visto, como temos visto, ele falou dos 6 selos, mas não disse nada do 7º selo. Agora vejam vocês, como Deus, quando fala na terra, e sempre o faz por meio de um mensageiro. A voz de Deus é tipificada no som de uma trombeta. Uma trombeta está soando, e isso é Deus está falando por meio de um mensageiro. E agora, para o chamado dos escolhidos de Deus dentre os gentios primeiro, para a igreja de Jesus Cristo, ele chama seus escolhidos com grande voz de trombeta. É por meio dos ministérios dos anjos do Filho do Homem. E em seguida, ele chamará os escolhidos do povo hebreu, com a mesma mensagem da grande voz de trombeta por meio dos ministérios dos anjos do Filho do Homem. E assim é como a 7ª trombeta. A trombeta final soa e chama e junta todos os escolhidos de Deus e nos prepara para sermos transformados neste tempo final, nós os que vivemos. E em seguida chama o povo hebreu, chama 144 mil hebreus com esta mesma trombeta. Os reúne e os sela com o selo do Deus vivo. E assim se completam os escolhidos dentre os gentios primeiro e depois os escolhidos do povo hebreu. Agora vejam, quando o reverendo William Branham nos falou desta trombeta final,
Disse na página 47 do livro de Citações, versículo 402, disse: e nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, vejam para quem é isto? Para os que vivem e tiverem ficado até a vinda do Senhor. Não evitaremos ou impediremos os que dormem. Esses preciosos que selaram seu testemunho com seu sangue, não impediremos ou estorvaremos os que dormem, porque soará a trombeta. Algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. Esse algo evangélico soará. Essa trombeta final, ou sétima trombeta, é algo evangélico. É a pregação do evangelho do reino. Esse algo evangélico soará, o anúncio de sua vinda. A trombeta final, ou grande voz de trombeta, ou sétima trombeta que soa em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 em diante. Vejam vocês, é a pregação do evangelho do reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, proclamando, anunciando o mistério da segunda vinda de Cristo, anunciando esse mistério à Igreja de Jesus Cristo, abrindo-lhe este mistério e identificando o que é em realidade a segunda vinda de Cristo. E com a pregação desse mistério, do mistério da segunda vinda de Cristo, do mistério do sétimo selo, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus e preparados para serem transformados nesse tempo final. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos e permaneçamos, seremos transformados. Parados ali e sentir uma mudança, o cabelo grisalho desaparecerá, as rugas cessarão, mudados em um momento, em um abrir de olhos. E encontraremos os nossos amados primeiro. Agora vejam como será este grande evento da nossa transformação e da ressurreição dos mortos em Cristo. Também vimos na página 159 que os discos voadores ou carros de fogo, terão a ver com essa nossa transformação e com a ressurreição dos mortos em Cristo. Agora podemos ver que as hostes celestiais estarão atuando neste tempo final, para todo este programa divino que estará se realizando neste último dia no qual nós estamos vivendo. Agora vejamos um pouquinho mais sobre deste mistério. Recordem que o reverendo William Branham nos disse, na página 128 do livro de Citações, versículo 11:43, debaixo da sétima trombeta é para Israel, o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. O sétimo selo para a igreja é a segunda vinda de Cristo, e a sétima trombeta para Israel é a segunda vinda de Cristo. E sob a sétima trombeta estão Moisés e Elias. E agora vejamos na página 129, versículo 11:50 diz: agora tão pronto esta igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido. Ou seja, o mistério da segunda vinda de Cristo, tão pronto como o mistério do sétimo selo é conhecido, ou seja, tão pronto como a segunda vinda de Cristo é conhecida, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. Agora vejam vocês, este mistério tão grande, mas é tão simples tudo que até as crianças, os meninos podem compreender ao ser aberto a todos os filhos e filhas de Deus. Encontramos que este mistério
da sétima trombeta, vejam, diz aqui, ele disse que a grande trombeta tocaria, ou seja, soaria, a grande trombeta, não trombetas agora, festa das trombetas. Há 2 deles, Moisés e Elias, para chamar as trombetas, mas que sob a grande trombeta, a vinda do Senhor. A grande trombeta é o quê? A vinda do Senhor. Para anunciar José voltando, ou seja, para anunciar a segunda vinda de Cristo. Porque José voltando, isto é a segunda vinda de Cristo. Cristo regressando, tipificado em José, o filho de Jacó lá no Egito. Vem, todas as nações se reunirão em Jerusalém. Isso se encontra em Isaías 18, 1 ao 3 e Isaías 27, versículos 12 ao 13. É onde ele toca essa trombeta e todas as nações reconhecerão que Israel está em sua pátria, Deus com ela. Então a noiva virá para estar com o noivo com a noiva, e então o grande milênio, depois que o mundo inteiro for destruído pelo poder atômico, e haverá novos céus e um novo mundo, viverão para sempre. Agora podemos ver a bênção tão grande que Deus tem para todos nós. Também na página 130, versículo 1164, nos disse: recordem que os que estão vivos e ficarem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, esta última trombeta, a sexta, acaba de tocar. E essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, ou seja, soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Também na página 149, nos fala algo desta trombeta. Disse, recordem, versículo 13 e 33, recordem que os que vivem e ficam não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, esta última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta com o último selo será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, só descansando até este tempo. Agora podemos ver como essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, ou sétima trombeta, que é a trombeta, ou grande voz de trombeta do Evangelho do Reino sendo pregado e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, para esse tempo final, estaria soando, e estariam sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, sendo chamados e juntados pelo mistério de quem? Do sétimo selo, para a igreja gentia e para o povo hebreu, pelo mistério da sétima trombeta, que é a vinda do Senhor. A sétima trombeta para os hebreus e o sétimo selo para os gentios é o mesmo, é a vinda do Senhor. Soará, tocará, e os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. É sob o tempo da sétima trombeta, dessa trombeta final, que corresponde ao sétimo selo para a igreja gentia, que virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, quando Cristo tiver chamado e juntado os escolhidos do último dia em sua igreja, em seu corpo místico de crentes. Quando se completar o número dos escolhidos de Deus na igreja de Jesus Cristo, em seguida os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. Agora, o sétimo anjo que toca essa trombeta final é um anjo dispensacional, é um mensageiro dispensacional. Os 7 anjos mensageiros tipificaram, representaram o anjo mensageiro dispensacional que no último dia estará na terra. Porque os mensageiros das eras representam um mensageiro dispensacional que virá. Sempre em um mensageiro dispensacional está tipificado, representado em outros mensageiros anteriores a ele, de eras e até também de dispensações passadas.
E o sétimo mensageiro dispensacional, que soa a trombeta final, esta grande voz de trombeta, que revela o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério do sétimo selo, que prega, que proclama a mensagem do Evangelho do Reino, é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E esse é um profeta dispensacional, o qual já foi refletido nos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Por isso encontramos que muitas coisas que estará fazendo este profeta dispensacional, sétimo mensageiro dispensacional para a sétima dispensação, com a sétima mensagem dispensacional, com a mensagem do Evangelho do Reino, vejam vocês, já foi refletido nos diferentes mensageiros das diferentes eras. E aparentemente, alguns mensageiros, como quem cumpriram isso que ele vai fazer, mas não, somente o refletiram. Por exemplo, o reverendo William Branham, quando nos fala sobre dos 7 selos e vai abrindo, dando a conhecer estes mistérios dos selos, aparentemente ele recebe o livro e aparentemente ele é o que abre os selos e traz a revelação de todos os 7 selos para o povo. Porém, está nos dando uma vista antecipada do que será quando se completar o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, e em seguida Cristo termina sua obra de intercessão no céu e saia e tome o livro da vida do Cordeiro, o livro dos 7 selos, tire-o da mão direita do que está sentada no trono, em Apocalipse capítulo 5, e o abra, e em seguida venha com ele à terra e o entregue a um homem. E então, esse homem, ao receber esse título de propriedade que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de tomar, abrir, nem sequer de olhá-lo. Agora, vejam, Cristo o toma no céu e logo o abre, e em seguida traz a terra, entrega a um homem e disse-lhe que o coma. Vejam qual é o propósito de Cristo, tomando esse livro e abrindo esses selos, para trazê-lo à terra e dar a um homem que o coma. E ao tomar esse livro e comer, será doce na boca, mas no ventre será amargo. E tem o ministério de profecia, o ministério profético, para profetizar sobre todo o povo, língua, nação e gente. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11, e em seguida em Apocalipse capítulo 11, aí temos o ministério de quem comeu o livro. E esse ministério será o ministério de um filho de Deus adotado. Ao receber o livro, o título de propriedade, e comê-lo, mostra que é um filho de Deus, que foi adotado. E é restaurado o título de propriedade novamente à raça humana, à igreja de Jesus Cristo, ao ser dado a um homem, a um redimido pelo sangue de Cristo. E em seguida, o ministério profético deste anjo mensageiro adotado será tão grande que grandes bênçãos virão sobre a igreja de Jesus Cristo e sobre o povo hebreu, e serão vistas coisas que nunca antes foram vistas manifestadas na igreja de Jesus Cristo. Ou seja, que a manifestação de Cristo em sua igreja será em toda a sua plenitude. E será tão grande o que Deus fará no meio da sua igreja, que o povo hebreu verá o que Deus estará fazendo por meio desse filho adotado, que dirá: este é o que nós estamos esperando. Mas ele será um redimido pelo sangue de Cristo, um escolhido de Deus, redimido por Cristo, no qual Cristo estará manifestado em toda a sua plenitude. Eles verão Cristo manifestado em toda a sua plenitude, em seu anjo mensageiro. E esse é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular. O anjo mensageiro que vem com a 7ª trombeta, com essa trombeta soando, essa trombeta do Evangelho do Reino, e Deus vindicando-o, confirmando-o, e Deus operando as coisas que Ele prometeu fazer neste tempo final. Agora vimos
Quem é o sétimo anjo que toca a trombeta final? É o anjo do Senhor Jesus Cristo. E a trombeta final é a trombeta do Evangelho do Reino sendo pregado, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E a sétima trombeta, como sétimo selo, é a vinda do Senhor. Soará, e os mortos em Cristo serão ressuscitados incorruptíveis, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Vimos este grande mistério do sétimo anjo. Este é o anjo do Senhor Jesus Cristo, um sétimo mensageiro dispensacional para a sétima dispensação, com a trombeta final, a mensagem final de Deus, o Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Essa é a trombeta final, a grande voz de trombeta, a trombeta de Deus, a trombeta do ano do jubileu atualizada, soando e proclamando liberdade em toda a terra, e proclamando que chegamos ao tempo em que os mortos em Cristo vão ressuscitar, e nós, os que vivemos, seremos transformados e vamos todos regressar à nossa herança, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. E vamos regressar à nossa família, a família celestial. Estão nos esperando, nossa família celestial e nosso Pai celestial estão nos esperando com uma grande ceia, a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Regressaremos à nossa família e à nossa herança, conforme ao que foi refletido no ano do jubileu em Levítico capítulo 25, versículo 8 ao 13. Onde se soava a trombeta do ano do jubileu no dia 10 do sétimo mês, e se proclamava liberdade em toda a terra, e todas as propriedades que tinham sido dadas ou vendidas ou tomadas por alguma dívida regressavam ao seu dono original, e os escravos ficavam livres e retornavam à sua família. Isto é o que Deus estará fazendo nesse tempo final. Regressaremos livres à nossa família celestial, com um corpo eterno e glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo, nosso Salvador. E regressaremos à nossa herança, a tudo que Adão e Eva perdeu na queda, nós retornaremos. E com um corpo eterno e com todo o poder divino restaurado em e a nós. E seremos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim estará restaurada a descendência do segundo Adão. Estará restaurada a vida eterna, da qual o primeiro Adão caiu, e consequentemente toda a descendência do primeiro Adão caiu. Mas agora, por meio do segundo Adão, somos restaurados à herança do nosso Pai Celestial, a herança que Ele nos deu, a vida eterna, com um corpo eterno e com todo o poder e autoridade em nós manifestada, para viver com Cristo por toda a eternidade como reis e sacerdotes sobre este planeta Terra, no glorioso reino milenial e por toda a eternidade. Foi para mim um grande privilégio estar com vocês nessa tarde, dando-lhes testemunho de o sétimo anjo tocando a trombeta final. Com o sétimo anjo tocando a trombeta final, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus nesse tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e no Caribe, e são preparados para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Há também muitos escolhidos de Deus que viajaram a outras nações e a outros continentes, mas até lá também lhes chega a mensagem. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve Ele nos transforme e nos leve com Ele à ceia das bodas do Cordeiro no céu, ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. E estejamos com Ele nesta grande festa celestial, onde Ele distribuirá os galardões a todos seus filhos, por todos os trabalhos que tenham realizado em seu reino, em sua obra, em sua igreja, cada um na era que lhe correspondeu viver.
que em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve todos sejamos transformados, e os mortos em Cristo ressuscitados, e todos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora vimos que o sétimo anjo, que soa a sétima trombeta, a trombeta final, o qual se refletiu nos anjos mensageiros das diferentes eras, e se refletiu mais no sétimo anjo mensageiro da sétima era, porque sendo o sétimo, então reflete mais. O sétimo mensageiro da sétima era reflete mais ao sétimo mensageiro dispensacional. É como o profeta Isaías, que esteve falando no capítulo 53, e em seguida, quando o eunuco vai lendo esta passagem, ele aproxima Felipe e lhe diz: entende o que lês? E o eunuco lhe diz: e como vou entender se não houver quem me explique? Ele lhe diz: sobe aqui, sobe no carro. Convidou a subir. E então diz o eunuco, isto que diz o profeta Isaías aqui, era o que estava lendo o eunuco. Isto que diz aqui o profeta Isaías, está dizendo de si mesmo ou está dizendo de outra pessoa? E então começa Felipe a lhe explicar que está falando de outra pessoa, do Messias, mas parecia que estava falando de si mesmo. E assim aconteceu com os mensageiros das diferentes eras. Falaram coisas que parece que estavam falando de si mesmo, e entretanto estão falando de outro que virá mais adiante. Estão falando do sétimo mensageiro dispensacional, que virá depois das 7 eras da igreja gentia, o qual virá com a grande voz de trombeta do evangelho do reino, revelando o mistério do sétimo selo, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo e revelando todo o programa divino correspondente a esse tempo final na igreja do Senhor Jesus Cristo, e também pregando para o povo hebreu com essa mensagem do evangelho do reino, e chamando e juntando 144 mil hebreus, mas primeiro chama e junta os escolhidos dentre os gentios. Assim que vejam vocês este mistério do sétimo mensageiro, do sétimo anjo com a sétima trombeta, soando esta sétima trombeta. Viram o simples que é? E tudo isso Deus já refletiu nos mensageiros das eras passadas e também das dispensações passadas. Agora, vimos que esse anjo com a sétima trombeta é o anjo do Senhor Jesus Cristo, com o ministério de Moisés e Elias e Jesus para o último dia. E escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo, estamos seguindo a Jesus Cristo, nosso Salvador, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sigo a Jesus Cristo. Assim como em cada era, os escolhidos seguiram a Jesus Cristo ao escutarem a voz de Cristo por meio do anjo mensageiro que ele enviou. E para o tempo final, escutando a voz de Cristo por meio do anjo mensageiro que ele envia à sua igreja no último dia, seguimos a Jesus Cristo todos os dias da nossa vida.